Olá pessoal, tudo bem? Começando agora a correção da segunda semana em relação ao PET 6, tá bom? Então nessa atividade ele continua aqueles conceitos sobre plano cartesiano, tá bom? Então vamos iniciar aqui na atividade número 1. Então ele fala o seguinte: marque os 5 pontos a seguir no plano cartesiano e ligue-os por segmentos de reta. Ligue-os por segmentos de reta, pessoal, um segmento simples, onde você, através de uma régua, liga dois pontos, tá bom? Formando um polígono. Então, vou marcar esses pontos. Lembrando, esse parênteses, né, separando esses números aqui por uma vírgula, é chamado de par ordenado, tá bom? E o primeiro número está relacionado à coordenada no eixo x e o segundo número corresponde à coordenada no eixo y, né? Então, nós temos a localização do ponto A. Então, vamos marcar esses pontos. Então, 2 para x, 2 positivo, 4 para y. Então, eu vou usar a malha quadriculada. Vou até o 4, perceba que essa interseção é o ponto A, certo? O ponto B é menos 3 para x, ó, a parte negativa do eixo x está aqui, então menos 3, paro aqui, 5 para y, vou subir até lá em cima, até nesse ponto, né? Perdão. Então, marco esse ponto aqui, eu tenho o ponto B, certo? O ponto C é dado por menos 4 está aqui à esquerda do menos 3, né? Afinal, o menos 4 ele é menor que o menos 3. E 2 positivo. Subo 2 unidades, né? Sigo a reta, esse aqui é o ponto C. O ponto D é 0. Cadê o 0 para o eixo X, Guilherme? Está exatamente nesse ponto. Então, quantas unidades eu tenho? Menos 6, tá? Então, menos 6 no eixo Y está nessa região aqui de baixo. Então, pessoal, subir um pouquinho, 0, esse ponto ele vai vir aqui, né? Perceba que esse ponto ele está sobre o eixo Y, tá bom? Pontos que têm coordenadas, coordenada ou x igual a 0 ou y igual a 0, sempre ela vai estar em cima de algum dos eixos. E por último, 4 para x e menos 5 para y, né? 4 para x e eu vou descer menos 5 unidades até esse ponto. Tá, perceba que o menos 5 está aqui o ponto E. Então, ele quer, né, ó, ligue-os no plano cartesiano e ligue-os por segmentos de reta formando um polígono. Ora, eu não posso ligar esses pontos, pessoal, de qualquer forma, tá bom? Esse aqui é o ponto D. Perceba que para ser um polígono, a figura tem que ser uma figura fechada, né, limitada por segmentos de reta, e os lados dessa figura, esses segmentos de reta, só podem se interceptar pela extremidade. Então eu não posso ligar esses dois pontos, por exemplo, porque se eu ligar esses dois pontos e ligar esses dois pontos, esse lado e esse lado, eles vão se interceptar num ponto aqui nessa região. Ou seja, esses lados vão se interceptar não pelas extremidades, mas no meio deles aqui, né, em algum ponto aqui compreendido entre as extremidades. Então isso não vai ser um polígono. Então é importante que eu ligue dessa forma, tá vendo? Ó, eu vou ligar esses pontos formando uma figura fechada, porém com o detalhe de que os lados sempre vão se interceptar pela extremidade, certo? Então, eu vou ligar esse ponto aqui embaixo. Vou ligar o C no D. Agora eu vou ligar o B no A. Agora eu vou ligar o A no C, certo? Perceba o perdão, né? Tinha um E. Então, ó. Vamos lá, esqueci do ponto E. Então, esse ponto aqui, ó. Não atrapalhou em nada a gente, tá bom? Mas... Então, o polígono é esse aqui, tá bom? É o polígono AEDCB. Isso aqui a gente encara como uma diagonal, tá bom? Esqueci do ponto E, mas, ó, o polígono é esse... essa figura limitada aqui por esses segmentos de reta. Perceba que ela tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Todo polígono que tem 5 lados é chamado de pentágono, tá bom? Isso aqui é como se fosse uma diagonal, mas pensa que isso não existe. O polígono é esse aqui, tá bom? Esse polígono de 5 lados. Bora! Feito isso, vamos ver o que nós temos que fazer. Vem um problema 2, né? Então, o que ele fala? No eixo das abscissas. O que é o eixo das abscissas?
eixo horizontal das abscissas, eixo vertical é das ordenadas, né? No eixo das abscissas, os valores de x são positivos à direita ou à esquerda de zero? Olha, para ser positivo tem que estar à direita do zero. Então escrevam aí, ó, à direita do número zero. Né? Lembrando aqui, só pegando um plano cartesiano para vocês verem, ó. Parte positiva do eixo x, parte negativa do eixo x, né? Aqui está o zero, direita positivo, esquerda negativo. Esse é o eixo y. E abaixo aqui nós temos os valores negativos e acima nós temos valores positivos. E esse é o zero do eixo y. Então, no eixo das abscissas, os valores de x são negativos à direita ou à esquerda do zero? Ora, se os positivos ficam à direita, os negativos só podem ficar à esquerda. À esquerda do número zero, certo? No eixo das ordenadas, eixo x, é esse aqui, tá bom? Não é mais esse eixo x, agora é no eixo y. Os valores de y são positivos acima ou abaixo do zero? Como a gente viu, acima, né? Acima do número zero. E eu quero os negativos, né? Abaixo do número zero. A primeira coordenada de um ponto no plano cartesiano é a sua referência horizontal ou a sua referência vertical? Ou seja, sua abscissa ou ordenada? A primeira coordenada, por exemplo, se eu tenho um ponto e ele tem as seguintes coordenadas, 5 e 3. Eu sei que a primeira está relacionada a x, que é o eixo horizontal, e a segunda está relacionada a y, que é o eixo vertical, tá bom? Então, a primeira coordenada está relacionada ao eixo x, ou seja, está relacionada ao eixo, a primeira coordenada do ponto é a sua referência horizontal ou a sua referência vertical. Ora, a primeira coordenada é a referência horizontal. Qual é o procedimento para marcarmos o ponto P de coordenadas A e B no plano cartesiano? Ora, localizamos o número A no eixo X. E depois localizamos o número B no eixo Y. Sendo assim, né? Sendo assim, fazemos suas projeções ortogonais e a interseção forma o ponto. O procedimento é esse, né, pessoal? Ora, por exemplo, ponto A, o que eu faço? Eu faço uma projeção ortogonal, né, desse número 2 nessa direção e nessa direção. Faço uma projeção ortogonal do número 4 nessa direção e nessa direção. A interseção é justamente a formação do ponto. É isso que eu escrevi aqui, tá bom? O que devemos fazer para formarmos um polígono cujos vértices são pontos de um plano cartesiano? Ora, para formar um polígono, né, devemos ligar os pontos de tal forma que aconteça a construção de quê? De uma figura plana e fechada, limitada por segmentos de reta
que se interceptam apenas pelas extremidades. Tá bom, pessoal? Então, para que aconteça, para que haja a formação de um polígono, devemos ligar os pontos de tal forma que aconteça a construção de uma figura plana e fechada, limitada por segmentos de reta, que se interceptam apenas pelas extremidades. Tá bom, pessoal? Olha, o item H e o item I eu cancelei, tá bom? Havia orientado vocês porque eu achei que seria uma questão fora do nosso contexto, tá bom? Então, vou até retirar de pauta aqui da nossa correção. Não é necessário responder essas questões, certo? Então, passando agora para o problema 3, tá bom? A professora Joana, né, desenhou um polígono no primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto, né? A gente estudou a estrutura do plano cartesiano, conforme a figura abaixo. Em seguida, solicitou que os alunos realizassem alguma tarefa. Tente responder as perguntas que Joana propôs. Então, nós temos aqui um triângulo, né, formado por esses pontos. Então, olha o que os problemas fazem. Quais são as coordenadas do ponto A? Ora, coordenada do ponto A. Vamos até marcar aqui, né? Vou marcar aqui na malha quadriculada e depois vocês... Coordenada do ponto A, projeto aqui, caiu no 2. Projeto aqui, caiu no 2. A primeira projeção no eixo X, 2. A segunda projeção no eixo Y, também 2. O ponto B tem coordenadas, bom, projeto no eixo X, 6. Projeto no eixo Y, 2. E por último, C tem coordenadas, projeto no eixo X, 2. Projeto no eixo Y, ó. É o ponto médio entre o 4 e o 6. A metade só pode ser o 5, tá bom? Então, essas são as coordenadas dos pontos. Então, o que acontece se multiplicarmos as coordenadas dos pontos A e B, e C pelo número inteiro menos 1? Ou seja, eu vou pegar as coordenadas desses pontos aqui e multiplicar por menos 1. Se eu multiplicar todas elas por menos 1, eu vou ter a formação de outros pontos. Quais seriam esses pontos? Vamos lá. Vou marcar aqui. A primeira coordenada seria 2, 2. Se eu multiplicar cada número por menos 1, vai ficar o ponto A, né? Vou chamar de A', vai ficar com coordenadas menos 2 e menos 2. Afinal, menos 1 vezes 2 dá menos 2. Então, o ponto B. O ponto B vai ficar o seguinte. B', né? Porque é um ponto distinto. Bom, tem coordenadas 6 e menos 2. Se eu multiplicar cada número por menos 1, todos vão ficar negativos. Então, vai ficar menos 6 e menos 2, certo? E por último, o ponto C, que tem coordenadas 2 e 5, vai ficar menos 2 e menos 5. Menos 2 e menos 5. Então, essas são as coordenadas. Então, marque esses pontos do plano e ligue-os e pinte o novo polígono formado de amarelo. Tudo bem, então vamos lá. Vou formar esse polígono aqui. Primeiras coordenadas, menos 2 e menos 2. Então, menos 2 para x... Menos 2 para x, ó, o negativo está aqui. Menos 2 e menos 2. Marquei esse ponto aqui. Depois eu tenho o ponto de coordenada menos 6 e menos 2. Menos 6 para x, menos 2 para y. Então, menos 6, menos 2. Esse ponto aqui, certo? E por último, é o ponto menos 2 e menos 5. Menos 2 para x e menos 5. Vou aqui, paro nesse ponto, afinal, menos 5 é esse ponto médio aqui, tá? Ora, se eu ligar esses pontos, eu vou ter a formação de, novamente, um triângulo, né? Ligando esses pontos aqui. Pediu para pintar de amarelo, né? Então, bora fazer uma... Pronto, amarelo. Certo. Então, vamos ver o que vai dar. Fizemos isso. No item C, o que podemos observar sobre esses polígonos comparando as medidas dos seus perímetros, de suas áreas e suas distâncias em relação à origem do plano cartesiano?
a distância em relação à origem do plano cartesiano. Observa o seguinte, a distância, pessoal, desse ponto A, por exemplo, até a origem, que seria esse ponto aqui, perceba que equivale a duas diagonais, concorda? Uma, duas. Concorda? Vocês concordam comigo? Ó? A primeira diagonal seria a diagonal desse quadrado aqui, ó, que tem uma mesma medida. Só que esse quadrado também tem a mesma diagonal. Então, a distância desse ponto até aqui é o dobro dessa diagonal. E acontece a mesma coisa aqui, pessoal, olha só. Em relação a esse quadradinho aqui, ó, eles são idênticos. Então, a distância desse ponto até a origem é igual à distância desse ponto até a origem. E esses triângulos acabam tendo a mesma medida. Afinal, observa o seguinte. Qual que é a distância desse ponto até esse ponto? Ora, do 2 ao 6 eu tenho 4 unidades, concorda comigo? Então, esse lado vale 4. E esse lado aqui? Esse lado vai valer 4. Quanto vai valer esse lado? Ora, se aqui tem medida 2 aqui medida menos 5, qual é a distância entre o menos 2 e menos 5? É de 3 unidades, não é de menos 3, tá bom, pessoal? Aqui a distância é sempre um valor positivo. E a mesma coisa acontece aqui, ó. Observa que se eu tenho 2 unidades para o 5, eu estou somando 3. Então, são triângulos, pessoal, por questões contidas da geometria, que a gente conhece dentro da geometria, são triângulos equivalentes, tá bom? Um é a cópia do outro, você só fez uma projeção desse lado, é como se fosse um giro desse triângulo para esse lado, tá bom? Então, o que podemos observar sobre esses polígonos, comparando a medida de seus perímetros, suas áreas e as distâncias em relação a origem? Vocês podem argumentar, os triângulos têm mesmo perímetro, mesma área e as suas distâncias em relação à origem são iguais, tá bom? Comentem isso, escrevam isso que eu comentei para vocês agora. Novamente, esses dois triângulos formados têm mesmo perímetro, que é a soma dos lados, têm mesma área e estão equidistantes à origem, que é justamente esse ponto aqui, ó, a origem do plano cartesiano. Então, o que acontece se multiplicarmos as coordenadas dos pontos A, B e C do polígono azul pelo número 2? Pelo número inteiro 2, né? Que seria esse polígono aqui, pessoal, tá em azul. Multiplique, marque os novos pontos do plano cartesiano, ligue-os e pinte o novo polígono de verde. Ora, pessoal, o processo é o mesmo. Vamos só colocar as coordenadas. Se antes eu tinha os pontos, né? A, 2 e 2, B, 6 e 2 e o ponto C, 2 e 5. Ora, se eu multiplicar pelo número 2, eu vou obter o ponto A, duas linhas, é um ponto distinto, 4 e 4. B, duas linhas, né? É só uma notação para distinguir, pessoal. B, duas linhas, ficaria 12 e 4, estou multiplicando por 2. E o C, duas linhas, teria as coordenadas 4 e 10, né? E marcar esses pontos no plano cartesiano, pessoal, vocês já sabem fazer, tá bom? Tá bem tranquilo, vou deixar essa para vocês, certo? Não tem erro, vocês vão perceber que provavelmente vocês vão ter um triângulo parecido, mas não vai ser idêntico aos iniciais, tá bom? Mas deem uma olhada lá. Então, por último, pessoal, ele fala o seguinte na questão 4. Marcar aqui. Marque no plano cartesiano abaixo os vértices A, B, C e D de um retângulo cujas coordenadas são A, vamos marcar esses pontos. A tem 1 e 1. A, ó, olha só, perceba que esse plano cartesiano foi construído na escala de 2 em 2, né? Mas observa que cada ponto médio aqui, ó, equivale a uma unidade. Então, aqui você tem 1, aqui você tem um 3 e assim por diante. Então, o ponto 1 e 1 é marcado por esse ponto aqui, ó. Ponto A, depois vem 5 e 1. 5 para X, o 5 estaria aqui, e 1 para Y. Seria esse ponto aqui. Estou usando a malha aqui, que também é invisível, mas para mim ainda dá para enxergar, tá bom? Então, 1 e 4, 1 para X, 4 para Y. 4 está aqui, marquei esse ponto. E 5 e 4, né? É um retângulo, como ele falou, seria esse ponto aqui, ó. A, B, C e D. Bom, vamos ligar esses pontos, né? E vocês vão perceber que eu tenho a formação de um polígono. Lembrando que um polígono é uma figura plana, tá? O retângulo, né, é um polígono que tem
4 ângulos de 90 graus. Então, observa que todos esses ângulos internos aqui dentro dele, né? Esse, todos têm medida igual a 90 graus. Então, em seguida, multiplica as coordenadas dos vértices pelo número inteiro menos 2 e marque as novas coordenadas desse plano cartesiano, formando um novo polígono. Então, vou calcular, né, multiplicar cada medida dessa por menos 2. Ora, observa o seguinte, se eu multiplicar 1 e 1 por menos 2, vai ficar menos 2, menos 2. Então, vou marcar esse ponto, ó. Menos 2, menos 2. Eu teria esse ponto aqui. Aqui ficaria menos 10 e menos 2. Então, menos 10 para x, tá aqui, e menos 2 para y, vou descer 2 unidades aqui para baixo. Seria esse ponto. Depois, 1 e 4, você ficaria menos 2 e menos 8. Menos 2, eu vou descer até o menos 8. E por último, né, não preciso nem fazer, mas esse ponto eu sei que ele deve estar aqui, porque eu tenho que ter a formação novamente de um retângulo. Observa que 5 e 4 ficaria menos 10, menos 8. Menos 10 para x, menos 8 para y. Menos 10 para x, menos 8 para y. É isso mesmo. Então, tem a formação de um outro retângulo. Vou unir esses pontos aqui, certo? Vou usar aqui os lados em preto, que são triângulos diferentes. Perceba que esse triângulo aqui, ó, quer dizer, esse triângulo não, esse retângulo, ele tem os lados, né, com um comprimento maior do que o anterior. Certo. Verifique em qual quadrante o segundo polígono se encontra. Compare as medidas do perímetro e da área desses dois polígonos. Anote as observações. Então, vamos lá. Eu sei que o primeiro quadrado, o primeiro retângulo, tá no primeiro quadrante. E eu sei que esse retângulo, ele está no terceiro quadrante, tá bom? Então, primeira observação, esse novo retângulo formado está no terceiro quadrante. Segunda observação, perímetro. Perímetro nada mais é que a soma dos lados. Qual que seria o perímetro desse retângulo? Ora, observe, do 1 ao 4, 3 unidades. Do 1 ao 5, 4 unidades. Eu sei que num retângulo os lados opostos são iguais. Então, aqui tem 4 e aqui tem 3. E aqui, Guilherme? Do 2 ao 10, como é a distância, é uma medida positiva. Aqui tem 8 e aqui tem 6. Afinal, do 2 ao 8. 3 não, né? 6. Perdão. 6. Da mesma forma que 6 unidades, aqui 8. Observe que quando você multiplicou as coordenadas as coordenadas dos pontos desse retângulo, a medida do lado também foi multiplicada por 2. Era 4, virou 8. Era 3, virou 6. Então, é importante a observação que a gente pode fazer, pessoal. Qual que seria a área desse retângulo? A área é dada pelo produto da base pela altura. 8 vezes 6 dá 48. Então, unidades de área, tá bom? E qual que seria a área desse aqui? A área dele seria 4 vezes 3, 12 unidades de área. Mas, Guilherme, aqui não multiplicou por 2, afinal teria que dar 24. Não multiplicou, pessoal, porque a área não se comporta de forma linear assim, tá bom? O lado, sim, a medida do lado, se você, como a gente dobrou as coordenadas dos pontos, acaba que o polígono dobra, né, a medida dos seus lados. Mas com relação à área, isso não acontece. O perímetro, sim. Observa que o perímetro dessa figura, ela é igual a 4 mais 4, 8. 3 mais 3, 6. 8 mais 6 daria 14, tá bom? Então, o perímetro aqui é 14. E o perímetro aqui dessa figura? Vamos lá. 8 mais 8, 16. 6 mais 6, 12. 16 mais 12, 28. Observa aqui, ó. 14 e aqui 28. 2 vezes 14, 28. Para o perímetro, essa propriedade ela se estende, né? Você dobra as coordenadas dos pontos, você dobra a medida dos lados e, consequentemente, dobra o perímetro. Mas a área não. A área, se vocês perceberam, foi multiplicada por 4, né? 4 vezes 12 igual a 48. Então, pessoal, vocês podem deixar as informações assim, tá? Ou se quiser escrever, tá? Por extenso, isso aqui também fica bom.
Então, correção é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Um abraço, é isso. Valeu!